dia, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa aula presencial na disciplina de Libras. Então hoje a gente vai ver alguns aspectos importantes para avaliação, né? E para vocês tirarem também algumas dúvidas, né? Que possam existir ou vir agora através da nossa aula, tá? Então nós vamos começar com o conceito de Libras, né? O que é Libras? Então, Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais. Não é Linguagem Brasileira de Sinais, não é Língua de Sinais Brasileira, tá? É Língua Brasileira de Sinais, certo? E ela tem esse status de língua porque ela tem os níveis, assim como na língua portuguesa, da morfologia, da fonologia, da sintaxe, da semântica. Daí a gente se pergunta, né? Poxa, nem no português eu não lembro mais disso, né? Agora eu vou ter que saber na língua de sinais. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? Vamos lá, então. Então, quando nós falamos em fonologia na língua portuguesa, nós estamos falando do quê? Do som das letras. A fonética, né, a fonologia. Na Libras nós vamos estudar os aspectos estruturais, que vai fazer com que o sinal nos dê o som. Conforme eu vou sinalizando, né, vocês vão ouvindo mentalmente e é até engraçado falar, mas é isso mesmo, os olhos vão ouvir, porque eu estou vendo o sinal acontecer, tá? A morfologia, ela estuda o que na língua portuguesa? A estrutura das palavras. E na Libras a gente vai estudar os aspectos morfológicos que dá para nós a estrutura do sinal, certo? A estrutura das frases é a estrutura sintática, que na língua portuguesa ela obedece uma ordem, que é geralmente o sujeito, verbo, objeto. E na língua de sinais, não necessariamente nessa ordem, geralmente com o verbo na frente, tá? E a semântica, que é a estrutura, o significado das palavras, na Libras nós temos o significado dos sinais, certo? Então, outro ponto bem importante que a gente tem que ter bem claro pra gente é que as línguas de sinais, elas não são universais. Não é uma para todo o planeta Terra, né? Todos os países, todos os lugares, uma única língua. Cada país tem a sua, cada continente, daí do país vem para a região, da região vem para a cidade, né? Dentro da cidade, por exemplo, na nossa região aqui, Caçador, Videira tem sinais que aqui em Caçador a gente não utiliza, ou utiliza de outro, como se fosse, fugiu a palavra agora para prof, um sinônimo, isso, um sinônimo, né? Quando eu digo que mandioca é o mesmo que macaxeira, que aipim. Vocês estão entendendo o que é, né? Quando nós falamos que a buchada é o mesmo que a dobradinha, vocês entendem que é a mesma comida, né? Assim como várias outras palavras que nós temos sinônimos, que seu significado é o mesmo. Então, na Libras também nós temos o regionalismo, né? Que dá para nós sinais diferentes ali de Videira, certo? Ali da cidade de Calmon, que é grudadinho com Caçador, certo? Um exemplo bem simples assim, a cor verde, para nós aqui em Caçador, o verde é esse sinal, tá? Ali em Videira, deixa eu tirar aqui, é aqui. Simples, mas aí eu vou, o que eu vou, não vou entender, não entendo o que é isso. Né? Eu vou entender que para nós aqui o verde é aqui, o verde lá é esse aqui. Mas isso
a gente vai devagarinho aprendendo, assim como nós vamos incorporando palavras no nosso vocabulário em português, em Libras a gente vai incorporando sinais no vocabulário dos sinais também, certo? Então, para que nós possamos ouvir o sinal, nós temos que fazer a estrutura dos sinais, né? Que ela segue alguns parâmetros. E os principais parâmetros, que sempre a gente pergunta quais são os parâmetros principais, então é a configuração de mãos, o ponto de articulação e o movimento. Sem esses três, não acontece sinal. Tem mais dois que completa os 5 parâmetros, que a gente vai ver mais para frente ali, que é a orientação e a direção, que é como que eu coloco a mão, se é virada para frente, se é virada para trás, se esse movimento é ao contrário ou é para frente, para baixo, em linha curva, como que é esse movimento, né? Então, e o último, que é muito importante, é a expressão facial e corporal, tá? Que ela tem um componente bem importante, que na língua portuguesa nós fazemos a entonação de voz, né? E na Libras a gente faz essa entonação com a expressão facial e corporal, certo? Então ali, ó, ele está fazendo sinal branco, tá? O que ele está utilizando? A configuração de mãos, que é aqui ou em B. Pode ser também. Ali ele está usando assim, certo? Aonde que é o ponto de articulação? Em cima do antebraço aqui. E qual é o movimento? Ele vai e vem. Por quê? Se vocês perceberem, ó, a setinha veio, a setinha foi. Então, com isso eu começo a ler o sinal. Já vou começar a entender que tem uma setinha que vai e vem. Então, esse vai e vem é o movimento, ok? Esqueci, tá na mão. Nós temos, como eu expliquei, o ponto de articulação. O ponto de articulação, ele pode ser num lugar do corpo ou num espaço neutro, ou acima da cabeça ou até abaixo da cintura, certo? E nós temos também na Libras um componente bem interessante e bem importante, que sinais que você faz no peito se referem a sentimentos, e sinais que você faz na cabeça são referentes a raciocínio, saber, aprender, conhecer, certo? Então a gente faz o sinal na cabeça. Ele está fazendo ali então 2 sinais com a mesma configuração de mãos, que é essa, o movimento é esse, mas o ponto de articulação é em locais diferentes. Aí muda o que ele está sinalizando. Laranja, que pode ser a laranja fruta e a cor também. E tem mais um outro sinal que faz no mesmo ponto de articulação, com a mesma configuração, que é o dia de semana, que é hoje, sábado. O sinal é esse também. Daí, prof, como é que eu vou entender o que é sábado, o que é laranja, fruta e o que é cor? Contexto. O contexto da frase, o contexto do assunto, o contexto que eu estou sinalizando. Se for o dia da semana, é sábado. Se for a cor, é laranja. Se for a fruta, é a laranja. Laranja fruta, ok? O aprender, mesma configuração de mãos, o mesmo movimento, é raciocínio, é cabeça. Abre e fecha. Então são coisinhas, dicas, né,
básicas que a gente pode estar lembrando quando eu vou sinalizar, assim como nós vamos escrever. A gente sabe que tem palavras que escrevem com S, com 2 S's, com C cedilha, tem S com som de Z, né? E assim por diante, certo? Movimento. Então, movimento é quando você mexe com as mãos, desloca ela dentro do espaço em que você está executando o sinal, tá? Ele está fazendo ali 3 sinais: encontrar, brincar e o sinal do alimento macarrão, ok? Então, o encontrar, ele faz um movimento inverso, que ele vem de encontro. Então, as 2 mãos, elas ficam em D, na letra D, tá? E eu vou encontrar uma mão a outra. É um encontro de pessoas, um encontro de carros, um encontro de namorados, um encontro na aula EAD, certo? Nós encontramos lá, na aula. O brincar, as 2 mãos em Y, movimentos circulares. Então, se eu digo a mão em Y, o ponto de articulação, espaço neutro na minha frente, orientação, o movimento, movimentos circulares. A orientação e a direção me diz que eu viro as 2 mãos para mim, né? As 2 mãos voltadas para que eu enxergue elas na configuração, e a orientação, a expressão facial e corporal, como é brincar, eu tenho que fazer uma expressão facial alegre, que eu estou brincando. Então eu vou mostrar uma expressão facial alegre, certo? O macarrão, as 2 mãos em M ou em Y, em W, abertinha, mas virada para dentro também, certo? O que ela vai mostrar? A gente imagina um prato de macarrão aqui na frente, e enrola ele e puxa. Esse é o sinal de macarrão, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Essa imagem vocês têm na apostila, então agora já fica bem mais fácil de entender ali, ó. Sinal difícil, sinal da palavra difícil. Então, com os seus parâmetros, a configuração de mão, essa. Configuração, que letra é essa? X, né? Que ele faz aqui ou aqui. Então, a configuração de mão em X. O ponto de articulação, que é difícil, é algo difícil de eu fazer. Então eu penso, eu vejo que é difícil, é raciocínio, né? Cabeça. Então a orientação e a direção me diz que eu tenho que fazer o movimento esse. A orientação e direção me diz que eu tenho que ir da direita para a minha esquerda com a mão direita, da esquerda para a direita com a mão esquerda. Se eu fizer, né, se eu sou destra, faço com a direita, canhoto faz com a esquerda, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, difícil. Tem um outro componente, qual é? A expressão facial e corporal, que eu tenho que demonstrar que realmente está difícil. Está difícil. Entender Libras, mais ou menos. Então ali, ó, certo? Deu para entender melhor agora o desenho, né? Sinal de aprender, então a configuração de mãos em C ou em S, C e S, ó, ela começa em C, ela fecha, fica S. O ponto de articulação do aprender na testa, o movimento abrir e fechar, tá? Da cor laranja ou da fruta, C ou S, na frente da boca, o ponto de articulação, abrir e fechar. Ok? Componentes não manuais.
que são as expressões faciais que eu já havia comentado antes, né? E daí nós temos as expressões que quando eu pergunto, quando eu afirmo, quando eu nego, né? Quando eu exclamo, ó, que bonito, né? Eu faço expressões faciais, mas a entonação da minha voz é que regula se eu estou perguntando, se eu estou exclamando, se eu estou negando, né? Eu vou fazer uma expressão facial, mas o que vai contar mais é a entonação da voz. Na Libras é a expressão facial, tá? Uma expressão facial de negação, de afirmação, de exclamação e de interrogação, certo? Então, olha, as expressões faciais são fundamentais para o entendimento real do que eu quero sinalizar, né? Sendo que a entonação em língua de sinais é feita pela expressão facial. Então, não posso esquecer. Eu posso fazer e não ter expressão facial nenhuma. Agora, se eu perguntar que eu vou, já muda o que eu quero sinalizar. Imaginem que eu tenho dois objetos na minha frente. Eu tenho que escolher qual dos dois eu vou. A expressão facial já vai contar. Se eu falar não, sim, muda a minha expressão facial, certo? Então eu tenho que cuidar bastante com relação a isso. Um componente muito importante na língua de sinais, que nas outras línguas orais auditivas não existe, é com relação aos nomes próprios. Que nós temos um sinal, né? Outro dia a gente conversava já sobre isso, né? O sinal, ele é como se fosse um batismo na comunidade surda. Então, quem nos dá o sinal são os surdos. Não é a professora, não é o ouvinte, não sou eu que vou dizer o teu sinal é esse ou o meu sinal é esse aqui, né? Por quê? Porque o surdo observa as nossas características físicas, a maneira com que eu falo, ou a forma com que eu tenho cabelo, ou o óculos que eu uso, ou se eu tô sempre com um brinco grande, alguma coisa, eles olham. Por quê? Porque eles veem primeiro a questão visual, certo? Já que eles observam o visual, eles vão ver características que às vezes a gente nem observa em nós mesmos, né? Então, se a gente observar ali, tem os dois, um é João da Silva e outro é João de Souza, JS. Os dois têm características na face. Um tem o nariz mais fininho e o outro, talvez a costeleta, talvez a barba, talvez um sinalzinho por aqui, que não se refere ao JS, às iniciais do nome deles, e sim a característica física dos dois. Um com o nariz mais fininho e o outro talvez com alguma cicatriz, algum sinal aqui próximo à orelha. Certo? E quando nós nos apresentamos, então, nós devemos então fazer o meu nome, aí eu sinalizo o meu nome. O meu sinal, tá? Agora, quem não tem sinal, ou faz meu sinal, não tenho, ou não faz nada, só faz o meu nome, ok?
Se tiver sinal com a inicial do nome, não tem problema, tá, gente? Não é que não pode usar mais. É que o correto é fazer com relação às características físicas, psicológicas, ou algum adereço, alguma coisa que a pessoa sempre utilize, certo? Mas se tiver o sinal com a letra do nome, a inicial do nome, não tem problema, pode continuar utilizando, tá? Não estou dizendo que não. É que se nós fizermos, por exemplo, ali com o JS, a gente está fixando no quê? Na língua portuguesa e não na língua de sinais. Já que ela é uma língua que tem estrutura e linguística própria, estrutura gramatical e linguística própria, ela tem que ter as características dela, não ficar só fazendo empréstimos da língua portuguesa sempre, certo? Pronomes. Pronomes também, lembrem sempre que o pronome na Libras, ele acontece por apontação. Eu, ele, eu, ela, eu, nós, eu, eles, eu, as duas, certo? Sempre por apontação. Ah, prof, mas daí como é que eu vou saber quando que é eu, quando que é ele, quando que é nós? Sempre observando o contexto, certo? Esqueci aqui. Os verbos. Verbos, não conjugamos verbos na Libras. Ele aparece sempre no infinitivo e o que vai me dizer o tempo são os 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Ou ontem, hoje e amanhã. Ok? Que é o hoje, o passado e a letra F, para, frente e futuro. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Então vamos lá, deixa eu soltar aqui, senão não consigo fazer. O alfabeto. Aqui nós temos só o alfabeto. Lá na apostila vocês observaram que tem as configurações de mãos, que são as outras formas que a mão se configura, né? Ela adota para fazer o determinado sinal, que vem da variante sempre do alfabeto manual aqui, certo? Então nós temos o A, B, C. No alfabeto nós temos também o C cedilha, C, D, E, F, o dedo polegar para fora, F, G, H, a voltinha, I, daí o J, o ganchinho, o K é igual o H, só que em vez de eu fazer a voltinha, eu coloco para cima, dou uma jogadinha para cima, K, L, o M, N, O. O P é a mesma configuração, mesmo formato do K e do H, só viradinho para baixo, é só P, G para cima, Q para baixo, R, S, o T, ao contrário do F, o dedo polegar vai para dentro agora, U, fechado, V aberto, W os 3, o X, Y e o Z. Certo? Algum ficou com alguma dúvida com relação à configuração de mãos? Não? Os números. Sinal de número, viradinho. Isso, ó, pra frente. Não assim, assim. Números. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é igual ao S, mas ele tem um movimento.
9, daí 10, 11 e assim por diante, tá? Então, ó, o 6 viradinho para cima, 9 para baixo. G, Q, e o 7 ele fica intermediário, ó. Então, ó, G para cima, o Q para baixo e o 7 ele fica no meio, ok? O 8 é a letra S com o movimento, certo? Aqui a prof já explicou, né, com relação ao meu nome, né, e o meu sinal. E aqui nós temos então as formas de os comprimentos, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá, comprimentos aqui ou assim, como se eu estivesse dando a mão aí, cumprimentando. Então, bom, letra D, dia. Bom dia, ou bom dia aqui, tá? Boa tarde. Boa noite. Ou boa noite. Tem as duas formas, tá? O oi, letra O e letra I, oi. O tudo bem, aqui ó, tudo bem. Como vai? É um bom e um sinal de positivo. Então, como vai? Prazer em conhecer você. As despedidas, então, os cumprimentos de adeus, de tchau, né? Então tem a boa viagem, o vai com Deus e tchau. Tchau é a mesma coisa. Eu trouxe uma lista de vocabulário, não sei se vocês, se dá tempo da gente passar, tá? A lista do vocabulário, que daí a gente pode estar... será que eu tirei? O prof tirou. Peraí. Depois nós vamos ver isso aí. Eu tirei, gente. Aqui, ó. Só um pouquinho. Acabei ocultando aqui. Você vai cortar isso aí, né, Manu? Deixa eu habilitar eles, que daí vocês vão poder enxergar, senão não dá. É que a outra aula demorou mais e tinha menos tempo, não sei, eu cortei. Acho que são esses. Isso. Então, ali, esse é o vocabulário que vocês, que tem, tudo que tem sinal lá na apostila, tá aqui em forma de vocabulário, tá? Então, nós temos ali, ó, homem e mulher. Então, o homem aqui, mulher assim. Este aqui, ou aqui, certo? O pai e mãe. Então, pai, mãe. O filho e a filha. Eu vou sinalizar, fazer o sinal, daí você já entende que tem, se for masculino, coloca o gênero, e se for feminino, o gênero feminino, ok? Então, sinal de filho, filha. De irmão, irmã. Meio irmão, eu faço o sinal novamente de irmão e faço meio. Ou aqui. Pode ser com o indicador, pode ser com o dedo mínimo, tá?
Tio e tia, letra C na testa. Primo, prima. D e D, aqui, primo, prima. Daí eu faço o gênero, prima, primo. Cunhado, cunhada, letra C na frente, cunhado, cunhada. Sogro, sogra, chacoalhadinho pra cá e pra lá. Vovô, vovó. Sinal de vovô, vovó, gente, batidinho no queixo aqui. Não é assim. Raspadinho. Raspadinho é para objetos. Objetos velhos. Sapato velho, roupa velha, carro velho. Tá? Objetos. Pessoas idosas, batidinho. Tá? Criança. Não, ó. Manu. Tem um professor. Marido, esposa. Então, esse é o sinal de casamento. Então, se eu coloco o gênero, esposa, gênero masculino, marido. Padrinho e madrinha, letra M, aqui. Casamento, a mesma coisa, esse, né? Daí sem o gênero. Batizado, letra A, número 1, viradinho para baixo, aqui. Madrasta e padrasto, então faço o sinal de pai, segundo. Mãe, segundo. Então é madrasta e padrasto. Pessoa, a configuração é essa, dedo deslizando na testa. Amigo, namorado, namorada. Viúvo, letra V no dedo, onde vai a aliança. Separado. Sozinho, solteiro, ó, sogro, sogra, pra cá e pra lá, sozinho fazendo o círculo, e solteiro fazendo o círculo, e sozinho também, tá? Menino, então menino, menina, eu tenho que fazer o gênero daí, menino, menina. Tem até um parente que a gente não sabe que é parente, que é o amante. Ele está na relação de nomes, né, de vocabulário de família, certo? Então, ele faz o sinal assim ou assim como está na apostila, tá? Sobrinho e sobrinha, letra B na testa. O jovem e a jovem. Moço, rapaz, adolescente, juventude, são todos esses sinais. Parente também, então, família, daí sinal de pessoa. Letra F, fechou. Filho adotivo, sinal de filho e sinal de aceitar. Filho e aceitar. Gêmeos, as duas mãos em G, viradinho na barriga, no abdômen. Afilhado, afilhada, tem a ver com sentimento também, né? É coração, peito. Vizinho, vizinha, a casa ao lado. Aí se eu fizer gênero, vizinha, vizinho. Adulto, sinal de tamanho. Noivo e noiva, aqui. E neto, faltaram dois que agora eu lembrei.
genro e nora. Não coloca-se o gênero masculino e feminino, porque o sinal ele é diferente. É a letra G para genro, aqui, e letra N de nora, aqui, ok? Bem rapidinho isso. Então, ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Futuro, passado, presente é o mesmo de hoje, de hoje e já também, agora, certo? Dias da semana. O domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os meses vão passar. Vamos ver lá. As cores. Aqui então, pessoal. Nós vamos, vocês terão a prova, né? Que tem as questões escritas, certo? Que vocês vão fazer a prova escrita. E a dissertativa de vocês, né? Ela é em forma de vídeo, certo? E o texto que vocês têm que estudar e sinalizar será esse, certo? No dia da prova ele vai aparecer um telão, né? Como está aqui. E vocês vão fazer de frente para a câmera, vão sinalizar o texto, certo? Então, todos os sinais que tem aqui nesse texto são sinais que vocês viram, que a gente acabou de ver, né? A maioria deles, acho que talvez só as cores ali, alguma coisa do vestuário, mas o restante a gente conversou agora, né? Então é bem tranquilo. Se tiverem dúvidas, né, coloquem lá no portal, né? Que a gente... prova é um vídeo daí para fazer. Tem a prova escrita, que são 10 questões e o vídeo daí, certo? Então terminou a prova escrita, se dirige à sala de vídeo e faz o vídeo. É importante, gente, que vocês façam o vídeo, porque o vídeo ele tem o peso, ele soma com a nota da prova para dar a nota máxima, né? Se você não vai bem na escrita e vai bem no vídeo, né? Ou vice-versa, se você não for tão bem no vídeo e tirar a nota máxima na prova, já ajuda bastante. Tendo os fóruns e tudo mais, já vai ajudar bastante, né? Certo? Um pedido bem importante, eu gostaria, e a avaliação de vocês vai contar o estudo e os sinais da apostila que nós temos no portal, certo? Não estudar por aplicativo de celular. Por quê? Porque difere, como a gente falou ali, com relação aos sinais regionais, certo? No aplicativo, ele faz muitos sinais baseados na datilologia, no alfabeto manual, que daí vocês vão demorar mais tempo para sinalizar algo que já tem um sinal. Vocês vão ficar ali, certo? Já aconteceu de vídeos, né, alunos estudarem pelo aplicativo e não pelo portal nosso, né, no EAD, e ficar lá o tempo todo fazendo só no alfabeto manual tudo isso aqui. Aprendeu, mas de forma errada, porque tudo tem sinal. O que não tem sinal são poucas palavras, poucas expressões, e a pessoa ficou ali fazendo, estudou, né? Não no portal EAD da Uniarp, e sim pelo aplicativo de celular, que demorou muito mais tempo, certo? Então, bom estudo, boa prova para vocês, certo? Muito obrigada.